psiquiatra assistente do PROVE, da Unifesp, foi em 2016, e é membro do Conselho Curador da Fundação Espírita Américo Bairral, e também é conselheiro fiscal da Associação Médica Espírita de São Paulo, da AMISP. Muito bem, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês, de falar com um assunto tão interessante e que os pacientes tanto gostam, né? Vocês vão ter a feliz experiência, se vocês experimentarem abordar isso com os pacientes, que a relação fica muito mais viva, assim, os pacientes se sentem valorizados, se sentem importantes, é algo muito íntimo e que a gente deve buscar, dentro da nossa prática clínica, abordar isso com os nossos pacientes, né? Então, primeiramente, fazer uma separação didática que tem uma confusão muito grande, né? O que é, afinal de contas, essa tal de espiritualidade e o que é religiosidade, religião, né? Então, a definição que eu mais gosto é do maior pesquisador mundial de espiritualidade, que é o Harold Koenig, da Universidade de Carolina do Norte, lá dos Estados Unidos, em que ele coloca a espiritualidade como uma saída pessoal, então uma coisa bem idiosincrática, que varia de cada pessoa, que gera significado da existência, da vida, e conecta com aquilo que é sagrado para a pessoa, sagrado como aquilo que é mais importante para ela, e que transcende, conecta a pessoa com algo que está acima da matéria, né? Acima das questões puramente mundanas, desses 70, 80 anos que dura o nosso corpo, e que pode ou não estar relacionado com uma religião formal. Já a religião em si é um sistema organizado, é um sistema mais quadradinho, fechado, em que existem algum compartilhamento de crenças, rituais, práticas e símbolos, que, na teoria, a ideia é facilitar, como se fosse um corrimão que ajuda as pessoas a acessar a tal da espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é o core, é o mais importante. A religião, ela seria só um instrumento para a gente acessar, tipo uma trilha para acessar a espiritualidade, mas o sentido de tudo, que é o mais importante, é a espiritualidade em si. Então, o transcendente, né, que é essa definição do Koenig, né, conecta o mundo material, que é esse tridimensional que a gente facilmente percebe pelos sentidos, a algo que está acima, mais elevado, sublime, que está além da matéria. Então, essa definição mais ortodoxa do Koenig leva em conta essa transcendência. No final, eu vou falar uma definição que é mais abrangente, né, que é da Puchalski, que é um pouco diferente, né, para a gente fazer essa diferenciação. Então, em termos mundiais, né, mais de 90% dos mais de 7 bilhões de pessoas da Terra, elas têm algum nível de religiosidade, espiritualidade, que, como as coisas estão muito misturadas, nos artigos, nas pesquisas, se chama de R/S, né? É uma dimensão que você, numa mesma escala, mensura. Tem várias escalas que tentam avaliar o que é mais religiosidade, o que é mais espiritualidade, que eu vou diferenciar, mas o grosso da coisa está dentro do mesmo bolo. E tem evidências cada vez mais consistentes, né? Mais de 3 revisões sistemáticas com milhares e milhares de pessoas, só de estudos já são mais de 3.000, que vem nas últimas décadas tornando algo consistente, né? Um consenso científico de que, na verdade, a dimensão religiosa e espiritual, ela está associada com melhores desfechos em saúde. Então, hoje, o que a gente tem claro, assim, uma quantidade avassaladora de evidências, e muito mais que a maioria, que a dimensão religiosa e espiritual, ela protege para depressão, para transtornos de ansiedade, para o suicídio e para o uso e abuso de drogas, né, para dependência química. Então, isso aqui já é um consenso, é uma tendência, um vetor, assim, bem estabelecido. Também, no mesmo nível de evidência robusta,
melhora, quanto maior religiosidade e espiritualidade, melhor qualidade de vida, mais rápido, além da pessoa ter menos depressão, se ela acaba fechando o diagnóstico de depressão em algum momento, ela remite mais rápido. E também em outros tratamentos de saúde mental como um todo, está associado a uma melhor resposta, porque a pessoa ela tem um índice de qualidade de vida maior, ela tem maiores acessos a suporte social, por exemplo, tem mais recursos, isso tende a ser um preditor de uma resposta mais rápida e favorável. Algumas evidências um pouco menos robustas, mas também indicando proteção para transtorno de estresse pós-traumático, é quando alguém passa por um evento traumático grave que ameaça a integridade física, ameaça a vida da pessoa, ou um estupro, né? Uma coisa muito, muito, muito grave, que não pode até não ameaçar a vida, mas é extremamente invasivo, e que a pessoa fica refém dessa memória no futuro, então ela tem flashbacks, tem pesadelos, ela evita qualquer coisa que remeta àquilo, né? Então tem 5 núcleos diagnósticos dos critérios de transtorno de estresse pós-traumático, mas as pessoas que têm essa dimensão religiosa e espiritual mais forte, passando por traumas de mesma gravidade, elas são mais protegidas, elas adoecem com menos gravidade, e até como fatores de prevenção de demências. Então, tanto como a gente vai ver, aumento da sobrevida, diminui a mortalidade, quanto a proteção contra o declínio cognitivo, também há evidências nesse sentido. E ao longo das últimas décadas, principalmente do década de 90 para cá, esse conjunto de evidências, eles têm sido fortes, robustos o suficiente para grandes associações, as maiores associações médicas do mundo, oficialmente recomendarem, até exigirem que hospitais e universidades aborde, ensine, né, e leve em conta na prática clínica com os pacientes a dimensão religiosa e espiritual das pessoas. Então, a American College of Physicians, a American Medical Association, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e até a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, que é uma comissão americana que ela dá notas, dá selos para hospitais e para serviços de saúde, e então existe um interesse financeiro muito grande. Quanto maior as notas que essa comissão dá, mais o hospital, os serviços de saúde, eles são reconhecidos e respeitados pelos pacientes, né? E levar isso em conta, ter um sistema sério de abordar isso com os pacientes, de ensino e de pesquisa em religiosidade e espiritualidade, isso aumenta a qualidade, esse selo de qualidade dessas organizações, desses serviços de saúde, né? Então, é algo que não é brincadeira, não é uma falácia, não. O americano é muito, até bitolado em termos de custo-efetividade, né, em termos de bioestatística, etc. e tal, e é algo assim que é extremamente barato e faz diferença na vida das pessoas. Então, economiza dinheiro, é algo que eles já têm isso claro há muito tempo, né? Então, desde 2001, para vocês terem uma ideia, lá no atentado de 11 de setembro, desde aquela época, né, o estudo de espiritualidade e religiosidade já é compulsório nas principais residências médicas de psiquiatria nos Estados Unidos. Algo que aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando em termos de ser algo obrigatório, né? E eles já estão há muito tempo na nossa frente. Na Grã-Bretanha, por exemplo, né, em 2008, quase 60% das escolas médicas já abordavam. Esse número ele tende a 100% atualmente. Eles também, na Inglaterra, eles estão muito à frente de nós nesse sentido. E algo interessante que aconteceu no Canadá, né, que em 2001, só 24% das faculdades de medicina lá abordavam o tema. Então, eles são muito organizados no Canadá, eles fundaram, né, elaboraram a George Washington Institute for Spirituality and Health, que é a
E aí eles fizeram uma implementação maciça para chegar em 70% das faculdades de medicina lá, com cursos obrigatórios de espiritualidade dentro da graduação. Então, em termos de saúde mental, que é a minha área, né, a World Psychiatry Association, tanto a American Psychiatry Association e a Royal College of Psychiatrists da Inglaterra, né, todos têm setores, né, departamentos de espiritualidade e religiosidade dentro dessas associações, e a nossa ABP, né, Associação Brasileira de Psiquiatria, também tem, inclusive o Alexander Moreira de Almeida, ele era o presidente, o coordenador, né, do núcleo de espiritualidade e religiosidade, tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, quanto a Associação Mundial de Psiquiatria. Então, ele é um pesquisador que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Ele fez psiquiatria aqui no IPQ, né, da Faculdade de Medicina da USP, e atualmente ele é professor lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, e é um dos maiores pesquisadores de religiosidade e espiritualidade do mundo, tem íntima relação, vários artigos publicados com Harold Koenig também. Então, dados da Harvard Medical School, mais de 100 escolas médicas americanas, isso em 2007, né, já das 141, que dá quase 71%, já possuíam cursos de espiritualidade na graduação médica, né? Então, nesse gráfico dá para ver o crescimento de 93 em diante, e atualmente está também chegando ao patamar de 100% como algo curricular e não só eletivo, né? Aqui no Brasil, a gente fez esse estudo. Eu participei dos primórdios, quando a gente estava começando a ir atrás das faculdades, tentar contato e tudo mais. Foi publicado na BMC Medical Education em 2012, né? A gente estava lá em 2010 com 180 escolas médicas. Você vê que é bem menos que o Canadá e Estados Unidos. E foi usado o método, né, que era factível na hora, que é entrar em contato por e-mail, por telefone, e teve 47,7% de resposta, que é um índice de resposta bom para esses tipos de estudo. Geralmente até menos, cerca de 30% é considerado normal, né, esperado de resposta, mas é uma amostra representativa, né, porque nem todos respondem, mas os que respondem são bem distribuídos, né? Então, desses, só 10,4% tinham qualquer tipo de método oficial, né, eletivo ou curricular de ensino de saúde e espiritualidade. 40% engabelaram, né, dando aquela velho jeitinho brasileiro, dizendo que de outras formas acabava se abordando, mas não é a mesma coisa, né, fica um currículo indireto que não é oficial, depende do bom humor ou de outros fatores que não são respeitados para a gente instrumentalizar os futuros médicos de terem esse know-how, de terem essa habilidade para usar isso na prática clínica, né? E o interessante, o esquizofrênico da coisa, era que mais de 50% dos diretores médicos disseram nessa pesquisa que achavam, sinceramente, importante abordar a espiritualidade na grade curricular, só que só 1,6% de todas as faculdades, todas as 180 escolas médicas, né, pelo menos das 86 que responderam, faziam o mais importante, que no final das contas é como abordar isso com o paciente, né? Então é uma coisa muito grave, né? Quase algo escandaloso, né? Porque a gente vai ver mais para frente que, assim, está muito claro que é algo muito, muito importante. Em alguns casos, assim, o nível de auxílio, né, em termos de saúde é como atividade física para algumas doenças cardiovasculares. Então, você não instrumentalizar os alunos para levar isso em conta, né, e fomentar isso na sua prática clínica, é um erro crasso que precisa ser corrigido.
Agora, vou passar alguns dados um pouco mais chatos, mas vai ficar claro aqui, até por um excesso, o quanto que isso já extensivamente está bem documentado e bem pesquisado, né? Porque e também a complexidade da coisa, não é algo muito simples, né? Então, os desfechos de saúde, eles não é uma coisa tão linda e clara e desenhada, né? Que quanto mais bitolado na religião, mais saudável é a pessoa. Vocês com certeza sabem que não é tão simples assim, né? Porque como você vai mensurar algo tão subjetivo quanto a espiritualidade de alguém, né? Então tem vários jeitos, né? O mais óbvio é você perguntar quantas vezes a pessoa vai visitar um templo religioso, vai na missa, vai tomar passe ou vai no templo budista, né? Então isso é algo que é muito fácil de você perguntar e a pessoa responder, mas que ela mensura algo muito grosseiro, né? Muito externo. A pessoa pode ir na igreja só fofocar, por exemplo, e aquilo não está associado com nenhum tipo de algo nobre e saudável dentro dela. Então, é importante a gente diferenciar esse core aqui, que é o mais importante de tudo, né? Que é a religiosidade não organizacional. O que é isso? É aquilo que a gente faz para vivenciar a nossa fé, aquilo que a gente acredita, que as pessoas de fora não enxergam. É isso que tem mais valor. Porque quando a gente faz algo que ninguém mais vê, se a gente faz, é porque aquilo é importante realmente para a gente. Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, senão vai ficar apitando toda hora. Então, o que é importante mesmo é aquilo que a gente faz que ninguém mais vê, porque aí, com certeza, se a pessoa faz, não é para cumprir tabela, não é para fazer bonito para a vizinhança, né? É algo que é verdadeiro. Então, é isso, esse que é o X da questão, é isso que tem valor. Então, você pode chamar de religiosidade não organizacional, você pode chamar de religiosidade intrínseca. A gente mandou até um e-mail para o Harold Koenig e perguntou se religiosidade intrínseca é sinônimo de espiritualidade. E ele respondeu assim, nossa, faz anos que eu pesquiso isso e vocês foram uma das poucas pessoas que entenderam a ideia, né, que é realmente isso. Então, espiritualidade é aquilo que importa, que é a mesma coisa que religiosidade intrínseca ou não organizacional. Então, aquilo que a gente faz que os outros não veem é o que importa. Já a religiosidade extrínseca, que é aquilo que a gente faz que os outros podem ver, isso, via de regra, pode estar associado com uma espiritualidade, mas muitas vezes está associado só para fazer bonito, né? Passar um pano e cumprir tabela para que a gente está preocupado que os outros pensam de nós, né? Então é o uso da religião com outros interesses. Então vai na igreja para fazer um networking, vai para fofocar, para fazer amizade, para que os outros pensam que a gente é santo, etc. e tal, né? Então está relacionado com o uso da religiosidade para fins materiais, né? Interesses secundários e primários de ordem material, né? Então, aquele ensinamento de Jesus é muito claro aqui, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, para diferenciar isso, a tecnologia que a gente encontra nas pesquisas é o que a gente faz para vivenciar a nossa fé que ninguém mais vê, isso é o padrão ouro relacionado com saúde, e o que a gente faz com que os outros podem ver é uma variável que pode estar sendo por uma questão interna, mas também pode estar sendo por uma via de ganho secundário. Então, não é um achado muito fidedigno do que interessa. Então, a religiosidade intrínseca ou espiritualidade é aquele esforço sincero para a gente vivenciar os valores da nossa fé. E a extrínseca está associada com aquele dogmatismo, né, que são as ações que a gente faz também por medo. Se eu não for na missa, eu vou para o inferno, ou se eu não for tomar o passe, eu vou para o umbral. Então, ou eu vou lá para os outros
é algo que se confunde com coisas ruins. A ideia de uma coisa muito primária, diotômica como essa, né, é ridículo. Então, não é essa a ideia, é uma associação muito complexa. Então, vamos para a prática, né? Esse estudo com 168 pacientes com transtorno bipolar. Então, 84% deles tinham valores de religiosidade intrínseca, espiritualidade, que está relacionado com coping, que é enfrentamento positivo. Então, isso se traduz com uma maior busca por apoio social dentro da comunidade religiosa, uma busca por um sentido espiritual na vida para ajudar a superar a doença, né? E uma vivência com a inteligência suprema, né? Algo superior, Deus, o universo, qualquer nome que se dê, mas num sentido de colaboração. E isso está associado com menos sintomas depressivos e melhor qualidade de vida. Já 18% dessa mesma amostra de pacientes tinham coping negativo, que é a religiosidade puramente extrínseca, né? E aí vivencia a questão religiosa com um conflito, então é uma sensação de punição, de não ter sido bom o suficiente, estar sendo punido, de pecado, né? E aí, pelo contrário, está associado a uma menor qualidade de vida. E o interessante, assim, que 30% dessa amostra de pacientes bipolares tinham, dentro dessa religiosidade extrínseca, desse coping negativo, um conflito entre as crenças religiosas e o tratamento, e até 23% os líderes religiosos interferiram de maneira totalmente inadequada no tratamento. Quando eu estava na residência de psiquiatria, a gente lá na Escola Paulista tem o pronto-socorro, então a porta aberta, né? E quase todo plantão aparecia um paciente em surto psicótico, porque o pastor ou líder religioso tinha mandado parar de tomar um remédio. Então, isso chegava, em alguns momentos, assim, a encher o saco e até tende a criar um ranço e cair num preconceito para alguém que não estuda e que não está entra tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, né, como religião ruim. Mas não, é a menor parte, e dentro daqueles por ignorância e arrogância, por achar que está sabendo o que fala, né, um desconhecimento muito grande, né, algo muito, muito arcaico, você confundir as coisas desse jeito, né. E também isso entra dentro também do estigma de saúde mental, achar que não existe doença da mente, que é tudo frescura, uma questão, uma interpretação moral, que isso é muito arcaico, isso é do século XIX para trás, mas muita gente, e principalmente dentro do fanatismo religioso, entra dentro dessa, né? Nesse outro follow-up, o estudo prospectivo, então, que acompanhou 3 anos, 89 pacientes com esquizofrenia lá na Suíça, e teve achados semelhantes, né? Então, em extrema maioria, 83% tinham um enfrentamento positivo, um coping religioso positivo, e 14%, você vê que os números são até parecidos, né? O oposto, um coping negativo preponderante, né? E aqueles que tinham uma fé que ajudavam na resiliência do enfrentamento da doença, aderir melhor ao tratamento e tudo mais, eles tinham menos sintomas negativos. Sintomas negativos da esquizofrenia não é que é negativo só de ser ruim, é negativo porque é subtraído do paciente. Então, os sintomas positivos da esquizofrenia, aqueles que aparecem no paciente com esquizofrenia que não tem numa pessoa normal, que são os delírios e as alucinações. Sintomas negativos é aquilo que o paciente perde, atrofia, né? Então, é um apobrecimento da vida afetiva, um isolamento social, falta de vontade de fazer as coisas, que é a fase crônica da esquizofrenia. Então, o coping religioso positivo diminuía nas escalas esses sintomas, melhorava a qualidade de vida desses pacientes portadores de esquizofrenia e estavam associados a melhor funcionamento social. Então, aqui nessa tabela interessante, né, da metade para baixo, a gente vê aqui o coping religioso, enfrentamento positivo versus negativo. Então, o que é isso, afinal, essa história de coping? Então, o positivo eu tentei encontrar o ensinamento de Deus no que aconteceu. Então, eu adoeci, tive um diagnóstico
negativo, né, eu enxergar o lado bom disso, né, e o negativo eu questionei o poder de Deus, ó. Será que Deus não é forte o suficiente para me proteger? Então é um tipo muito mais arcaico de raciocínio, né, que se tem, né? Então, positivo, fiz o que pude e coloquei o resto na mão de Deus. Então, uma ideia assim, eu faço a minha parte e o resto, eu não fico sofrendo por aquilo que eu não controlo, mas eu entrego na minha fé esperando o melhor. E o negativo, eu fico imaginando se Deus tinha me abandonado. É uma relação muito paternalista com um Deus mais antropomórfico, uma coisa muito antiga, né? Enfrentamento positivo. Eu pensei como minha vida é parte de uma força espiritual maior. A ideia de eu fazer parte de algo maior do que eu mesmo, né? E aí o negativo, eu questionei o amor de Deus por mim e me sinto abandonado, né? Positivo, eu busquei dar apoio espiritual a outras pessoas, busquei servir e ser útil. O negativo, eu questionei-me se a minha comunidade tinha abandonado. Parece uma criança birrenta, né? Que perdeu o doce, o negativo. O positivo, ó, me foquei na religião para parar de pensar nos meus problemas. Então, eu foco naquilo que eu posso ser útil e trabalhar. E o negativo, eu pedi para Deus que faça tudo ficar bem. Então, eu fico na preguiça, né? Eu fico no ócio e fico querendo que o universo faça tudo por mim. Então, a criança preguiçosa. O positivo, orei para encontrar uma nova razão para viver. Então, vai na fé como uma busca de sentido. O negativo, imaginei o que teria feito para Deus me punir. Então, é a criança amedrontada, né? O positivo, pedir perdão pelos meus erros. A ideia de que eu posso sempre renovar, que amanhã pode ser melhor do que hoje. O negativo, eu não fiz nada, apenas esperei que Deus resolvesse os problemas por mim. É a criança preguiçosa, folgada. Dentro do bem-estar psicológico, existem dezenas, se não centenas de escalas que avaliam o bem-estar psicológico, qualidade de vida. Está muito bem associado o efeito protetor da religiosidade e espiritualidade, né? E também, assim, a dimensão religiosa e espiritual, ela está associada a um melhor suporte social. 95% das vezes isso acontece. Embora alguns desfechos de saúde, mesmo você controlando para a variável de suporte social, você tira ela do jogo e mesmo assim, de alguma maneira misteriosa, a espiritualidade continua promovendo melhores desfechos em saúde, que a gente vai ver na sequência. Propósito e significado da vida, como era esperado, a espiritualidade associa mais de 93% com melhores scores nisso. Bem-estar, otimismo e esperança também quase 80% de associações positivas. Também, associação positiva do bem-estar psicológico, como eu falei antes, né, mesmo depois de você controlar, tem como estatisticamente você fazer uma regressão logística, chama, matematicamente você tira o viés do apoio social. Então todos aqueles com dimensão religiosa espiritual alta, mesmo você comparando com os pacientes que têm o mesmo nível de apoio social, estado civil e renda, mas que não tenham a mesma religiosidade e espiritualidade, mesmo assim, a dimensão religiosa e espiritual associa com maior bem-estar psicológico. Então, é através de uma outra via que a gente não sabe ainda que acontece essa melhora da saúde mental. A associação ela é consistente em diferentes países, diferentes religiões, e idades e culturas. Não existe uma superioridade entre uma religião e outra, e sim maior espiritualidade ou religiosidade intrínseca. Isso, em qualquer religião, é o que importa. E teve uma questão interessante, né, que teve um estudo com uma correlação negativa, e geralmente os estudos que têm uma correlação correlativa negativa ou inversa, a amostra é pequena e não é randomizada, então tem muito viés nesse tipo de estudo, são estudos de pior qualidade. Com depressão, que é com mais dados que a gente tem e com mais proteção, né, mais de 147 estudos, quase 100 mil pessoas, a religiosidade ela está associado com menos sintomas depressivos. Então, as mulheres, o gênero feminino, ela é mais vulnerável para transtornos do humor, tanto transtorno depressivo quanto bipolar e ansiedade, né? E o efeito do gênero, ele foi
da religiosidade, então, tanto que o masculino, pela via da própria testosterona, que é um hormônio que protege as vias serotoninérgicas cerebrais, a religiosidade teve uma robustez igual de proteção nesse sentido. E a consistência da dimensão religiosa e espiritual, ela se mantém por diferentes faixas etárias, sexo e grupos étnicos, né? Algo pervasivo, que protege em vários cenários diferentes. Esse outro estudo com 87 idosos deprimidos que foram hospitalizados, né? Eles foram seguidos lá por quase um ano, 47 semanas após a internação, depois da alta e tudo mais. E quanto mais ponto na religiosidade intrínseca, que é o core que interessa, né? Cada 10 pontos, tinha uma velocidade 70% maior na velocidade de remissão da depressão. Então, uma coisa diretamente proporcional. Quanto mais espiritualizados os velhinhos, mais rápido eles melhoram. E essa correlação, ela se manteve mesmo você controlando para variáveis de confusão, que é o estado funcional, o nível de independência, o suporte social e antecedentes psiquiátricos, pessoais e familiares. Já a religiosidade extrínseca, né, que é ir no templo religioso para fofocar, etc e tal, né, pelo contrário, está associados a mais 15% de sintomas depressivos. Então, a pessoa que é muito ligada à opinião dos outros, né, e aqui, nesse caso, se avalia assim, a pessoa tem mais religiosidade extrínseca e menos intrínseca, aí ela vai se ferrar mais, assim, a depressão vai ser mais forte. Já a religiosidade intrínseca, como esperado, menos quase 20% de sintomas depressivos. Nesse estudo holandês aqui, de mais de 1.800 idosos, né, seguidos por mais de 6 anos, que foi uma amostra nacionalmente representativa. Então, ela era diversificada o suficiente para representar toda a Holanda, toda a faixa geriátrica da Holanda, né? A maior frequência na igreja, aqui no caso, é uma variável grosseira que não discrimina, né? Porque tem muito religiosidade extrínseca, mas tem intrínseca aqui também, não está discriminando, está avaliando tudo junto. Foi associado com menos sintomas depressivos. E aí, eles controlaram para outras variáveis, né? Lugar onde mora, nível de saúde física, suporte social, uso de álcool, e mesmo assim, continuou sendo protetora. E o interessante é que a espiritualidade ela foi mais importante, mais protetora, quanto mais vulnerável eram os idosos. Isso é interessante. Então, os idosos mais independentes, mais fortes e parrudos, ajudavam um pouco, mas aqueles idosos mais vulneráveis, né, que tinham mais limitações físicas, quanto mais espiritualizados, mais protegidos eles eram. Isso é uma coisa bem interessante. Passando na sequência, independência química é uma outra dimensão que a religiosidade e espiritualidade é muito forte e protetora. Assim, mais de 80% dos estudos têm o vetor de proteção nesse sentido. Então, estudos com gêmeos univitelínicos, né, geneticamente idênticos, eles são muito bons porque você controla a genética 100% igual. Então, são aqueles estudos em que os gêmeos eles vão para adoção, ou então tem criações totalmente diferentes, ou mesmo na mesma família, nesse caso, né, é bastante espiritualizado e o outro não. E aí você consegue ver assim o que é genética, que a genética é igual, então a genética ela vai dar maior risco, maior proteção igual para os dois, mas você consegue isolar o impacto da espiritualidade de maneira mais clara, né? E aí a religiosidade ela foi associada com menos sintomas depressivos nesses gêmeos univitelínicos, menos ansiedade, menos comportamento antissocial relacionados à criminalidade, por exemplo, né? A única exceção foi com transtorno de pânico, porque os gêmeos mais religiosos costumaram ter mais pânico. Muito provavelmente, vocês estão me acompanhando no raciocínio, por uma via de religiosidade extrínseca. É a questão punitiva, né, daquele coping negativo. Então, a pessoa ela fica hipervigilante, achando
sempre ser punida, né? E a associação de uma proteção da espiritualidade e religiosidade foi contra o tabagismo, contra o uso e abuso de álcool e outras drogas. Nesse estudo brasileiro, com mais de 2.200 adolescentes, os fatores religiosos eles foram fortemente associados com menos uso de droga desses adolescentes no mês anterior da pesquisa, menos educação religiosa, estatisticamente associados com 4 vezes mais uso de êxtase, né? Então, 100% maior é o dobro, estatisticamente, né? 200% o triplo, 300% o quádruplo, mais o uso de êxtase no mês anterior à pesquisa e de abuso de medicações 3 vezes mais, 200%. E a ausência de uma filiação religiosa foi associada com maior uso de cocaína nesses adolescentes brasileiros, quase 3 vezes mais, e abuso de medicações mais do que o dobro. Outro estudo brasileiro aqui no nosso universo, mais de 2.400 estudantes, mesmo depois de você corrigir na regressão logística para fatores de confusão, a ausência de práticas religiosas foi associada com 31% mais chance de uso de drogas. E fazendo uma comparação dentro de um público, né, de adolescentes de áreas pobres violentas aqui de São Paulo, depois de ter uma família estruturada, o segundo fator mais protetor foi a religiosidade. Então, é algo extremamente importante, principalmente na área de saúde mental. Talvez mais forte ainda do que a dependência química, a dimensão religiosa e espiritual, ela é mais potente ainda na questão do suicídio. É bizarro o quanto que faz diferença aqui. Então, dos grandes estudos antes dos anos 2000, 84% tinha claro que era um fator protetor, a religiosidade com menos suicídio. E isso nos Estados Unidos, por exemplo, que tem alguns bairros que é muito segregado, né? Então, um bairro só de islâmicos, só de judeus, né? As taxas policiais de suicídio, elas são absurdas, isso na mesma cidade, na mesma época e tudo mais. Então, uma amostra de um estudo retrospectivo, mais de 580 suicídios e mais de 4.200 mortes naturais em indivíduos com mais de 50 anos, lá nos Estados Unidos. Só da pessoa, do morto não ter sido religioso, a chance dele estar no grupo que cometeu suicídio era 4 vezes maior, um odds ratio de 4,34. Mesmo depois de você controlar com a regressão logística para variáveis de confusão, sexo, etnia, estado civil, idade e suporte social. Nesse outro estudo aqui em Utah, nos Estados Unidos, né, por 5 anos, de 91 a 95, o risco relativo do suicídio entre aqueles que não eram religiosos, ele variou de 3 até 7 vezes mais. Então, é bizarramente protetor o negócio. E algo até mais bizarro também, quando eu descobri isso, eu até não acreditei, eu fiquei meio cético, assim, né, mas é em relação à mortalidade. Como é que pode, né? A pessoa, ela é mais espiritualizada, ela morre menos na pesquisa, mas é isso mesmo, né? Então, nessa pesquisa nacional aqui, a National Health Interview Survey, lá americana, né, ela acompanhou mais de 21 mil pessoas no período de observação de, se eu não me engano, foram 10 anos, né? E eram indivíduos mais velhos e por isso teve uma taxa de óbito desses 21 mil pessoas, mais de 2 mil morreram no período, né? Mas as pessoas que nunca tiveram qualquer prática religiosa ou muito pobre, o risco delas terem morrido durante esses 10 anos foi 87% maior do que as pessoas que faziam alguma prática religiosa espiritual uma vez por semana. Então, é uma coisa muito, muito grotesca, né? Isso é mais do que tabagismo, mais do que exercício, então, algo muito impactante, né? E a diferença na sobrevida, na expectativa de vida, era de até 7 anos. Então, esse de 7 anos aqui era a mesma coisa de ser um fumante inveterado, fumar mais
uma carteira de cigarro por dia inteira, era um impacto. Não se sabe exatamente como, assim, tem algumas suspeitas, mas faz a pessoa ela ter uma vida muito mais leve, né, muito mais, com menos excessos, muito mais espiritualizada, né? Então, em relação à redução de mortalidade, tem uma meta-análise de mais de 42 estudos, mais de 125 mil pessoas, e a prática religiosa ela foi relacionados a cerca de 29% menos mortalidade, né? Então, a proteção que varia aqui de 20% a 39%, que é o odds ratio acima de 1, de proteção contra mortalidade por vivenciar, né, a própria dimensão religiosa e espiritual. Então, para a gente entender um pouco, né, por que acontece, né, que uma pessoa espiritualizada ela fica protegida. Então, esse estudo aqui do Price e do Maloney, né, eles escreveram na teoria quais são os fatores em comum de uma teologia funcional das religiões que se associam com a melhor saúde mental. Já compararam várias religiões e não tem superioridade entre uma e outra. O quanto que faz a diferença é o quanto que a pessoa vivencia internamente os valores da fé dela. Então, o que pode ter que explica isso? Então, a consciência de algo maior, de uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, leva, chama-se Deus ou qualquer outro nome, a sensação de pertencer a algo maior, de não estar sozinho, de estar dentro de um plano divino, né? A fé e a confiança nesse amor, dessa força superior, levam a uma abertura e um otimismo. O arrependimento, a possibilidade do perdão, né? Então, dentro do meio cristão, quer história mais impactante do que Saulo se transformando no apóstolo Paulo, né? Então, o cara, ele perseguia e matava, assassinava os cristãos, os primeiros cristãos. Ele vai lá perseguindo um outro cristão para matar. Na estrada de Damasco, ele tem uma experiência mística religiosa, né? Tem uma epifania lá, ele se encontra com Jesus e chega a ficar cego por alguns dias, né? E depois ele se converte e muda diametralmente, dá uma mudança 180 graus, né, e começa a vivenciar os valores da cristandade, né, então possibilidade maior de perdão, de regeneração que essa é difícil, né, então por mais que a pessoa ela tenha errado, sempre existe essa possibilidade de se melhorar, né, então isso é muito inclusivo, né, muito aconchegante. A ideia da responsabilidade social, então, vivenciar a cooperação ao invés da competição. O envolvimento com uma religião organizada gera uma maior inserção social, você está protegido por estar numa rede de amigos, de companheiros. A fraternidade, a questão de considerar todos os irmãos, isso também reforça a inserção social, embora a gente viu vários estudos que corrigiram para o suporte social, e mesmo assim foi um fator protetor, então é algo que ajuda, mas não é suficiente para explicar. A vivência ética com menos excessos, menos associações criminosas, a tolerância e abertura às experiências dos outros, isso é claro quando não há fanatismo, né? Como tudo na vida, todo exagero faz mal. Então, dentro de uma visão muito concreta, né, e dual, e não tem todos esses fatores protetores, né? Agora, com tudo isso que te falou, por que tem tanta dificuldade? Por que é um profissional que aborda a espiritualidade dos seus pacientes, até hoje, em 2021, é uma coisa de outro mundo, assim, tão rara, né? Quais são as dificuldades possíveis? Então, a primeira é a ignorância, não conhecer tudo isso que a gente está comentando. A segunda é uma falta de treinamento, é uma insegurança, assim, puta, eu só ouvi falar que é importante, mas eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Essa aqui é até compreensível, né? A outra teoria é a influência de autores e ideologias que patologizam
realidade, que no século XIX, século XX, foi muito intenso esse massacre, né, criando esse preconceito. É o mito que vem desde a Revolução Francesa, lá no século XVIII, 1789, que é super necessária, né, a ruptura com a igreja, que ao longo da Idade Média, né, do período medieval, suprimiu qualquer tipo de progresso científico e racional, mas criou-se o inverso, né? Então, se era o cientista que era perseguido na era medieval, né, hoje em dia é o profissional que tem uma fé que é visto no meio acadêmico como algo negativo, né? Como algo não sério, não científico, né? Então, esse mito do conflito de ser inconciliável a ciência e a religião. E outro fator possível é a menor religiosidade e espiritualidade entre os médicos do que na população geral. Isso é um fato, né? A maioria dos médicos acredita em Deus ou numa força superior, mas em comparação com a população em geral é menos, a proporção de ateus e agnósticos é maior. Então, e dentro da psiquiatria, nós somos uma das especialidades que tem menos fé, que tem menos crenças religiosas, né? E grande parte disso é por autores, como o próprio Freud, né? Que ele reduzia a dimensão religiosa e espiritual a uma histeria, a uma defesa neurótica primitiva, né? Então, ele considerava a pessoa que tinha uma fé como uma muleta psicológica. Então, por mais que algumas pessoas fazem uso, né? Então, assim, não importa se eu traio a minha esposa, eu mando rezar 7 missas e tá tudo certo. Então, não importa se eu sonego o imposto ou roubo o meu amigo, eu sou desonesto na vida civil, eu vou e tomo um passe e tá tudo certo. Então, é óbvio que algumas pessoas fazem um uso muito chega a ser engraçado, né? Mas ridículo, né? Primitivo, infantil, pueril da religião, mas isso não resume toda a complexidade da coisa, né? Como a gente viu, isso é religiosidade extrínseca. Então, esses autores, eles só viam a cauda do elefante e achavam que o elefante inteiro era só aquela cauda, né? E muita gente fica presa nisso até hoje, não virou a página, não virou o século. Então, em termos práticos, aqui o mnemônico, né, que é da Puchalski, que é uma segunda maior pesquisadora de espiritualidade nos Estados Unidos, é uma grande entusiasta que até tem sido muito importante para a popularização da espiritualidade e até em termos pragmáticos disso ser estimulado e exigido em centros de alta excelência técnica, acadêmica, médica. Esse método é bem simples, então ele chama FICA. Então ele tem o F, que é o primeiro, que é de fé, né, o faith. Então você pergunta se o paciente tem alguma fé ou alguma crença e aí você já emenda a segunda, né, quem é importante para ele. Então eu não pergunto, é diferente, você tá olhando a sua ficha e fala assim, religião, endereço, ou você virar, olhar nos olhos da pessoa e falar assim, você tem alguma fé? Você tem alguma crença que é importante na sua vida? E aí você pode perguntar assim, em qual momento que essa fé foi mais importante para você? E aí você já se conecta com o paciente, ele se sente super validado, valorizado, é uma pergunta íntima e você já ganha o paciente na relação terapêutica ali. Ele vai te contar algumas vezes, outras vezes não tem problema. Se ele passou por alguma dificuldade muito grande e a fé foi importante, você já evoluiu muitos itens da anamnese ali e no approach, né, no rapport com o paciente. Depois o C de comunidade, então você pode perguntar se ele frequenta algum local, se ele conversa com outras pessoas que compartilham a mesma fé, se ele tem algum tipo de atividade, né, de reunião, que ele vivencia essa fé com outras pessoas, que compartilha, comunga disso. E o A, que é o Address in Care, que é a ideia
você perguntar assim, como você acha que a gente pode juntos a sua fé para melhorar o seu tratamento? Nossa, se você perguntar esse paciente, ele vai te dar um beijo, vai te abraçar, porque você está levando em conta algo muito íntimo dele para ajudar ele mais ainda no tratamento, né? Então, isso é algo muito, muito importante e faz uma diferença absurda na adesão do paciente ao tratamento. Ele já vai tomar a prescrição que você vai dar com muito mais certeza que ele vai melhorar, ele confia em você depois que você tem um approach assim. Então, isso é um diferencial qualitativo para nós da área de saúde fenomenal, e é super simples, assim, você vai gastar uns 5 minutos no máximo aqui e já você entende muito mais quem é aquela pessoa na sua frente aplicando isso aqui, o FICA. E para terminar, eu gosto de colocar isso aqui como algo provocativo, mas é bem interessante, né? É possível a gente ir além, né? Porque grandes perguntas, antes mesmo de eu escolher fazer medicina, grandes perguntas sempre me pegaram no sentido de me desafiar, né, me entusiasmar, né? Então, como surgiu a vida, para onde nós vamos, né? Quem somos nós e existe vida depois da morte, coisas assim. Então, esse estudo é interessante para a gente abrir a cabeça nesse sentido. Foi publicado no Explore, lá de Nova York, em 2014. É publicado pelo Alexander Moreira, aquele pesquisador que colega do Harold Koenig, né? Ele lá da Juiz de Fora, que é a investigação da acurácia de cartas alegadas psicografias mediúnicas. É um caso do Chico Xavier, das cartas de Chico Xavier. Então, inicialmente é interessante a gente lembrar quem que foi Chico Xavier, que um personagem, no mínimo, muito incomum e desafiador da nossa compreensão, né? Porque ele nasceu em 1910, no Cafundó do Judas, Pedro Leopoldo, uma cidadezinha rural no interior de Minas Gerais. Perdeu a mãe na primeira infância, estudou só até a 4ª série. A madrasta dele agredia ele, sofreu violência física, abuso, ele era espancado. Estudou só até a 4ª série, e mesmo assim repetiu de ano, e num ano mais difícil por ser vítima dessas violências, né? Então, só até a 4ª série, minha avó estudou só até a 4ª série, e ela é semi-analfabeta, né? E começou a trabalhar com 8 anos de idade, trabalhou 30 anos no Ministério da Agricultura e se aposentou com cerca de um salário mínimo da época. E mesmo nessas situações, né, então, nasceu em 1910, então não tinha internet, não tinha WhatsApp, malemar tinha telefone, e mesmo assim ele escreveu mais de 450 livros, publicou mais de 50 milhões de livros, traduzidos para mais de 10 línguas diferentes. Então, é algo bizarramente incomum e com estilos muito diferentes. O primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, né, eram mais de 18 poetas famosos brasileiros, têm teses de mestrado, doutorado, analisando esse livro, né, os estilos, e alguém que não tinha acesso à educação, né, conseguir, se você, numa hipótese dele estar mimetizando, né, de estar... são todos poemas originais, né, e o estilo da escrita de diversos autores teria que ser alguém com N PhDs na Europa, alguém de 18 anos, nascido no Cafundó do Judas, sem ter acesso a uma biblioteca, né, conseguir reproduzir aquilo. Então, ele já começou estourando desse jeito, né, uma coisa bizarra, tanto que chamou a atenção do mundo inteiro e chama até hoje, né. E ele não ficou com um centavo dessas mais de 50 milhões de cópias, né? Sempre viveu de um jeito extremamente simples, né? Não ficando com um centavo, tudo doado para
E ele, sexta-feira, tinha uma prática de, lá em Pedro Leopoldo, e depois, quando ele se mudou para Uberaba, algumas familiares de pessoas que haviam falecido iam até ele na esperança de receber uma carta psicografada do ente querido que faleceu, né? E num desses casos entra o caso do Jair Presente, que é esse da foto da esquerda. Então, ele era um engenheiro, estava cursando engenharia mecânica na Unicamp. Ele nasceu, Jair Presente, em 1949. E aí, na década de 70, ele estava no 4º ano da faculdade de engenharia mecânica da Unicamp, estava com 5 amigos num lugar chamado Praia Azul, e ele mergulhou nesse lago, esse local, e nunca mais ele submergiu. E ele faleceu, morreu afogado nesse final de semana com esses amigos. E um mês após o falecimento dele, a família, o pai, a mãe e a irmã, estavam devastados, né? E um amigo do pai do Jair Presente deu um livro do Chico Xavier para ele. E eles viajaram mais de 400 quilômetros e chegaram numa sexta-feira. E a irmã conta nesse artigo, né, que o Alexandre Moreira entrevistou ela, e tudo que ela disse para o Chico foi assim, ó, eu, o meu pai e a minha mãe estamos devastados que perdemos o nosso irmão, e a gente gostaria muito de ter uma carta dele. E foi tudo que eles encontraram no Chico. Eram centenas de pessoas naquele contato, e ele só trocava algumas palavras. E na primeira noite ele psicografava para familiares que tinham perdido algum parente, cerca da meia-noite às 3 da manhã, assim, mesmo depois de ter trabalhado a semana toda, tá cansado, né? Ele trabalhava no Ministério da Agricultura e tudo mais, ele fazia isso nas horas vagas, em detrimento da própria saúde. E aí, no final, ele lia em voz alta. As psicografias eram mais ou menos umas 8 psicografias por sexta-feira, e aí a família do Jair Presente ouviu assim, alguém aí é familiar de Jair Presente? E aí eles souberam, e tinham tido nessa primeira carta, né? E essa primeira carta, ela foi analisada tanto em relação à acurácia, né, fit, se o dado objetivo palpável que você consegue mensurar se é verdadeiro ou falso, se ele é real, se ele bate. Então todos só dessa primeira carta, né, foram, o 2 quer dizer que eram certos, então não houve nenhum erro. É interessante, assim, se a gente for estudar para uma prova de medicina, fisiologia, anatomia, a gente tem que decorar lá todos os nomes. A gente tem no livro tudo que vai cair na prova, a gente fica decorando, fecha o olho e já não lembra de novo, né? Então, você imaginar assim, se ele, de alguma maneira, se o Chico teve acesso a essas informações, e aí ele teve que decorar isso e depois escrever tudo certo e não errar nada, gabaritar a prova, por assim dizer, já é difícil a gente achar que isso é humanamente possível, né? Mas vocês vão ver que alguns dados são bizarros e que não tem explicação como que ele conseguiu saber, né? Então, ele deu, na primeira carta, um nome específico, Sueli, um nome incomum aqui no Brasil, né? Que ele falou assim, o meu avô Basso, com 2 S's, está aqui comigo. E vários outros, né, que a data que ele morreu num sábado estava certo, né, que deu um tempo difícil para os amigos, que os amigos tentaram fazer uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar com massagem cardíaca e boca a boca, que ele não tinha usado drogas, que ele não teve excesso, e realmente na autópsia não teve dados de nenhuma substância ilícita, e o nível de álcool estava muito baixo, ele tinha tomado só 2 latas de cerveja, né? E ele dava dados, por exemplo, que tinham beijos todo dia com os familiares quando eles estavam juntos, e que ele sentia falta das aulas, né? E o Chico não sabia que ele estudava, que ele estava tendo aulas e tudo mais. Mas nessa primeira carta especificamente, o mais interessante foi isso, ó, que ele falou assim, o Jair Presente disse assim, a tia
comigo como meu avô, meu laço. E a família, quando leu a carta, ficou assim, Elvira, mas a única Elvira que a família conhecia era a tia da mãe do Jair Presente, que também é madrinha, era madrinha, né, do batismo da mãe do Jair Presente, mas que até onde eles sabiam, ela estava bem, estava viva, estava normal. Na época só existia telefone, não tinha internet, o telefone ou carta, né? E aí mas Elvira, deve ser outra Elvira, né? E aí eles ficaram com aquilo na cabeça e no dia seguinte eles ligaram para a tia Elvira. E aí quando ligaram para a tia Elvira, descobriram que ela tinha falecido, que ela estava morta. Então eles souberam, né, que a tia Elvira, que era a madrinha da mãe do Jair Presente, estava morta pela psicografia. Então ninguém que estava vivo ali naquela sexta-feira, né, porque se você pensar numa hipótese assim, de leitura fria, né, alguns hipnólogos leem lá se tem, por exemplo, a marca do sol da aliança, é porque a pessoa se divorciou, essas leituras indiretas de algumas informações, né? Mas precisava as pessoas fisicamente presentes ele saber da informação para o Chico, se ele usasse esse tipo de método, né, para acertar nessas psicografias, só que ninguém ali presente sabia que essa tia Elvira estava morta, né? E não tinha internet, não tinha, nem a própria família sabia que ela tinha morrido, como é que mais o Chico Xavier saberia disso, né? E o teor qualitativo da carta dizia assim que foi uma tragédia, mas que ele estava bem, para a família não se desesperar, que ele estava vivo do outro lado, sentia falta deles, que ele via que os pais eles estavam obsessivamente, né, mexendo nas coisas do Jair, do filho falecido, esperando que ele fosse voltar a qualquer momento, né, dentro do luto, né, tem essa, não cair a ficha, a pessoa fica numa negação, achando que que é tudo uma farsa, que a pessoa vai voltar, né. E teve muitas outras cartas, né, foram 13 cartas psicografadas pelo Jair Presente, pelo Chico Xavier, e de todos os itens que são objetiváveis, né, contaram 99 itens, que são nomes, datas, né, coisas objetivas que você pode falar que está certo ou errado. Então, se a gente vai estudar por uma prova, né, e uma prova de múltipla escolha, a gente já se embanana, e se a gente tirar um 8, que um 9, tá ótimo, né? Imagina isso, né? E ele psicografava sem ver, né? Ele colocava a mão assim e fazia. Então, faziam letras muito grandes para ficar legível. Então, era cerca de 8 palavras por folha sulfite, né? Então, eram várias laudas, né? Várias folhas por cada carta dessa, né? Então, o cara, sem ver, escrevendo assim, alguma coisa bizarra existia ali para você cientificamente tentar explicar como é que essas informações eram materializadas ali pela caneta dele, né? E os 99 itens estavam todos corretos, todos, não errou nenhum, não tinha nada, nenhum erro, nada, ele errou. E desses 99 itens, 8 itens eram praticamente impossíveis, não existem formas de você conseguir explicar como que essa informação foi materializada pela caneta dele ali na hora da psicografia, né? Então era esse que ninguém sabia que a Elvira tinha falecido, chama Drop-in Communications. Então, algumas dessas 13 cartas psicografadas, houve informações de outros falecimentos em que ele dava nome, o nome do cemitério que a pessoa morreu, o nome completo que a pessoa morreu, o jeito que ela morreu, né? Um foi uma criança morreu afogada, o outro foi um suicídio, e o Jair Presente, ele dizia para a família tentar buscar essas familiares das pessoas que tinham falecido para entregar consolo e dizer que estava tudo bem, que eles estavam sendo cuidados e tudo mais. Então tinha nome, sobrenome, e eram pessoas que depois eles foram investigar, né? E aí botaram no jornal, procura-se fulano de tal que faleceu de tal maneira, e aí recebiam a ligação e achavam a pessoa. Então eles tiveram que caçar jeitos de tentar descobrir quem eram essas pessoas que tinham falecido para consolar os familiares, né? E aí, olhando
você, dos falecimentos, ele nem tinha sido publicado no jornal, a nota do falecimento, e na publicação do jornal não tinha todas as informações que tinham na carta, né? E o outro, e a biblioteca de Pedro Leopoldo, ela não recebia os jornais lá de Campinas e das outras cidades onde tinham tido esses falecimentos, e não tinha internet na época, nem nada do tipo, né? Então, eram muitos detalhes. Então, foram 3 drop-in communications, né? 3 falecimentos desconhecidos da família, que apareceram nome, sobrenome, data da morte, nome dos pais do falecido, local do enterro e várias outras, que a família depois levou meses para achar quem que era, para entregar a psicografia, para dar um consolo para essa família, né? Então, como conclusão, a gente fica assim, que dá para tirar claro com certeza, que a associação de espiritualidade e religiosidade e desfechos positivos em saúde mental, ela está bem consolidada cientificamente, há um vetor de proteção e de ajuda dentro da maioria que é coping positivo, né, levando em conta que existe o coping negativo, que tem que ser investigado, e a gente tem que ajudar os pacientes a não ficarem presos nele. Existem até psicoterapias que ajudam objetivamente nesse sentido, né? Mas que não dá para falar que a espiritualidade e religiosidade é uma defesa neurótica, coisas muito arcaicas, elas ficam no passado, a ciência está mostrando isso. Que uma explicação não reducionista da consciência continua aberta. Então, a ideia de que a mente é um epifenômeno do cérebro, ela é uma hipótese da ciência materialista, e é só uma hipótese. Muitos pesquisadores e professores vendem essa ideia como se fosse algo bem estabelecido, mas não é. Isso é uma balela, é uma falácia. Uma frase que é bem interessante nesse sentido é o seguinte: faz tanto sentido pensar que a mente é uma secreção do cérebro, quanto pensar que o tempo é uma secreção do relógio. Então, é uma hipótese que a mente ela é uma secreção do cérebro. Isso é uma hipótese científica. E também é uma hipótese, eu tenho que ser honesto nisso, de que o cérebro é apenas um instrumento da mente, e que a consciência ela persiste após a morte do corpo físico, né? Então, algumas pesquisas, por exemplo, de experiências de quase morte, bem interessante. Tem um documentário da Netflix com várias coisas interessantes, outras mais sensacionalistas, mas para quem se interessa, muito legal, gostei de ver, que eu acho que é Vida Depois da Vida, se não me engano, que fala sobre isso, que é bem instigante, né? E que quando a gente entende, né, o que é espiritualidade e a religiosidade, o quanto que ela é importante para os nossos pacientes, isso ajuda a gente a ter mais competência com a nossa verdadeira vocação, a nossa missão, que é curar algumas vezes, aliviar frequentemente e confortar sempre. Essa é a nossa missão, o nosso compromisso como profissionais da saúde. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail ou manda um direct message no meu Instagram, vai ser um prazer, pessoal. Eu mando o artigo e outros muito legais com o maior prazer. Foi muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada, doutor. Foi maravilhoso, foi bem surpreendente. Eu estava conversando com a Ana Ju, ela também ficou mega chocada. Se você ver a cara dela, ela tá em surto, assim, porque foi muito, muito interessante. Eu não tinha noção disso e foi maravilhoso, assim, não tem nem como agradecer por essa palestra maravilhosa, e foi muito bom para encerrar o nosso semestre. Que legal, fico muito feliz. Me adicionem lá, hein? Duda, passa o meu WhatsApp para elas. Tem muita gente, tem gente espalhada no Brasil inteiro que gosta disso, outros acadêmicos, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz vários eventos e acampava com as pessoas do departamento acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil, fiz algumas viagens de atendimentos missionários pela igreja, como é que chama? Agora deu branco, mas era uma igreja evangélica
foi muito gostoso. Eu tenho contato até hoje, se vocês quiserem fazer, tempo de pandemia que tá meio chato, mas assim que vocês forem vacinadas, uma viagem para atender gratuitamente as pessoas, isso é uma coisa que nunca mais esquece no coração. Lá na África também, dá para ir na Fraternidade Sem Fronteiras, eu conheço o pessoal lá, eu posso ajudar vocês. Tem coisa muito... tem muito serviço para a gente fazer e para a gente crescer, né? Foi muito especial, hoje eu gostei demais. A gente que agradece, doutor, foi muito legal. Minha mãe tá até aqui comigo assistindo aqui atrás. Foi muito Tudo legal bem? mesmo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Que bom. E onde é que vai ficar gravada a aula? Como é que faz para ver depois? Depois a gente posta no YouTube, aí eu peço para a Duda te encaminhar o link do nosso canal. Combinado, eu agradeço demais, agradeço muito. Posso só tirar uma dúvida? Claro, pode falar, conta coisas, pergunte o que vocês quiserem. Depois que você falou, tipo, todos os benefícios disso, tipo, recomendado de alguma forma, tipo, pessoas que estão abertas, tipo, terem uma conversa, por exemplo, com você sobre esse assunto, tipo, eu não acredito, mas se você me mostrar, eu posso pensar sobre isso, ou não é recomendado, tipo, de alguma forma antiético, não sei, pensa. O que eu posso dizer é o seguinte, é sempre recomendado que a gente pergunte, que a gente demonstre um interesse não julgador sobre o que existe de fé dentro do paciente. O que a gente não pode fazer, né, que seria um erro médico, digamos assim, seria algo inadequado, né, é você tentar prescrever as suas próprias crenças. Então, sei lá, eu atendo alguém muçulmano e tento convencer ele do Chico Xavier. Isso obviamente, seria muito inadequado, né? Mas a ideia, mais ou menos, é o seguinte, é como se você, quando você faz essa pergunta, você está, de uma maneira imparcial, não julgadora, né, amorosa, vendo o que existe dentro do paciente, como se ele mostrasse a tampa do jardim dele. E tem alguns pacientes que têm uma espiritualidade absurda, tem um monte de flores lá, rosas e tudo mais, né? E aí você pega algumas e faz um buquê e mostra o paciente, tem tanta coisa legal, você acredita nisso, acredita naquilo, você já ajudou dessa maneira, em tal momento te ajudou bastante a dar sentido na sua vida, vamos usar isso agora, eu estou do seu lado, então você ajuda nesse sentido. Em outros casos, por exemplo, o paciente, tem alguns pacientes que são ateus, por exemplo, e aí eu falo assim, tudo bem, ele fala, não acredita em nada, que você tem alguma fé, alguma crença, o que você acha que acredita depois que a gente morre? Ele fala assim, não, eu sou ateu. Aí eu falo, tudo bem, e o que dá sentido na sua vida então? Eu falo assim, aí ele fala família, ele fala trabalho, e aí a gente trabalha com isso. A gente trabalha com o que dá significado para a vida dele, entendeu? Então entra dentro de uma ideia da espiritualidade que é da Puchalski, né? Que é algo mais abrangente. Então, e que também é muito importante. Pode ser, por exemplo, meio ambiente, pode ser direitos humanos, pode ser a própria família que seja, né? Mas é algo que dá sentido e vigor. E a ideia é o paciente sentir que você valoriza aquilo que é importante para ele. Essa que é a chave da questão. Seja qual for aquilo. A gente nunca vai tentar convencer o paciente de nada. A gente trabalha com aquilo que ele tem. Então, tem um paciente, por exemplo, que está deprimido esse caso vai ser melhor. É uma paciente minha, testemunha de Jeová, que era bipolar. Então, ela, quando entrava em hipomania, ela ficava hipersexualizada. Então, ela só pensava em sexo. E isso, dentro de uma visão mais ortodoxa, né, cristã mesmo, isso é o pior dos pecados, né? Vai ser apedrejada igual a Maria Madalena. E aí, quando eu fiz uma carta me colocando à disposição para falar com a igreja, eles chamam de templo, né? Com o líder religioso dela, eles me aceitaram super bem, eles entenderam, eu escrevi na carta que eram sintomas da doença, que estava descompensada, que isso não tinha a ver com a moral dela,
e eles tiveram um olhar não julgador com ela, existiu acolhida de aceitar ela para fazer as visitações lá de bater na nossa casa de domingo de manhã, que a gente quer morrer, não quer acordar cedo para pregar, sabe? E isso é super importante para ela, então ela sentiu incluída naquilo de novo, então foi super bacana nesse sentido. Então a gente nunca vai tentar convencer de nada, por isso que é importante a gente fazer terapia e ter um autoconhecimento, para a gente saber o que a gente acredita, e a gente sempre vai respeitar o paciente, mas usar o que existe dentro dele a favor dele mesmo no tratamento. A ideia é essa. Entendi. Muito obrigada, doutor. Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Que está falando. Na verdade, assim, é mais ou menos na linha do que você estava falando, mas é que eu ainda fiquei com uma dúvida. Quando a gente pensa, principalmente na questão religiosa, que a gente tem líderes, enfim, que interferindo de forma negativa no paciente. Quando você não tem um canal super aberto com o líder da congregação, da igreja, enfim, como que a gente traz, como vou falar isso, mas como que a gente lida com esse paciente sem usando a fé dele, mas ao mesmo tempo tentando trazer ele, sei lá, para o meio racional, porque eu consigo ver duas situações. Na faculdade a gente tem aprendido o tempo todo que não, você sempre divide com o paciente a responsabilidade das decisões, tudo bem. Mas aí chega na prática, por exemplo, eu tive uma experiência péssima ano passado de uma testemunha de Jeová que ela foi internada para cirurgia, ela não queria fazer a cirurgia porque ela teria que tomar sangue, não tinha outro jeito. E assim, a maneira como os médicos lidaram, sinceramente, eu fiquei abismada, porque foi horrível. E aí eu fiquei pensando, tá, eu não concordo, mas eu tenho que aceitar, porque é uma fé. A fé dela não é a minha, realmente não é a minha. Mas fé, eu acho que muitas vezes a gente não tem muito como discutir. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse caso dessa paciente que eu vi, que eu falei, cara, eu acho que apesar dela não querer a cirurgia, não é uma decisão fácil. Porque no final das contas ela ia morrer, que ela tinha um câncer, enfim, ela ia morrer. E eu achava, para mim não era uma decisão fácil. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse caso, eu tenho outros casos que são líderes religiosos, por exemplo, falando principalmente em relação a doenças psiquiátricas, que é falta de fé. Nesse caso, eu consigo muito bem argumentar sem interferir, sem machucar a fé do outro. Eu consigo, às vezes, provar por A mais B que, sei lá, por exemplo, a mesma coisa que você tem diabetes, você tem que usar insulina, se você tiver depressão, você vai ter que usar remédio, porque não é falta de fé, é seu corpo. Só que eu vejo esses dois casos e eu fico pensando, como que eu lido com esses dois pacientes de maneiras tão diferentes, sendo que para um eu consigo até argumentar, mas para outro eu fico olhando e falo, eu não tenho como argumentar, eu tenho que aceitar. E aí, isso foi meio emblemático, porque foram dois casos que eu vi no internato e eu ficava, cara... E aí eu queria saber se você tem alguma experiência de como lidar melhor com isso, porque nessas duas situações eu fico meio que, meu Deus, eu não sei. São casos desafiadores de fato mesmo, né? E eles são desafiadores principalmente porque fazem a gente sair da nossa zona de conforto, de um lugar que nos colocam e que a gente gosta de ficar, que é da gente ser o dono da verdade, né? Dono da razão. Então, que absurdo é esse? Vai recusar a cirurgia, vai recusar a bolsa de transfusão? Eu estou mandando, eu sei o que é certo, né? E isso mexe com toda a equipe, mexe com todo mundo, porque faz a gente ter que confrontar com essa onipotência, com essa vaidade dentro de nós, dentro das instituições, né? E mais profundamente, quando não é menor de idade, né, a gente precisa, via de regra, respeitar até última instância a questão da testemunha de Jeová em relação a não receber a transfusão de sangue e tudo mais, né? Em muitos casos, isso tem um ganho muito grande qualitativo em nível de profundidade, quando a gente vai trabalhando isso. Então, eu, durante a residência, atendi, era um morador de rua,
bonito, ele é um morador de rua, que testemunho de Jeová, e ele precisava de uma transfusão de sangue, porque ele estava, se não me engano, é uma leucemia, um linfoma, alguma coisa nesse sentido, né? Não era algo que ia salvar, que ia ser uma coisa curativa, mas, por outro lado, ele estava ficando debilitado, estava tratando uma infecção, né? Então, estava ficando meio tenso, ele tá com uma anemia tão grande, né? E a gente foi aprofundando a questão do dilema dele aceitar ou não e tudo mais, né? E em termos psicodinâmicos, ficou claro que, em determinado momento, era um ganho muito grande para ele ter essa prova de coragem, por assim dizer, né, de recusar a bolsa de sangue, e ele ser aceito, ele estava numa posição super desprivilegiada, né, sem voz, como morador de rua, e ele ser alguém que estava recusando a bolsa de sangue, ele foi quase como muito exaltado, como um mártir dentro do grupo de testemunho de Jeová. Ele recebeu algumas pessoas, e aquilo estava fazendo um bem muito para ele estava se sentindo valorizado e tudo mais, mas fez a gente trabalhar essa questão, né? E com cuidado, você trabalhando o vínculo, você interpreta, até eu coloquei para ele assim, mas até que ponto você está fazendo isso por você mesmo, ou você está fazendo isso pelo ganho que você está tendo de respeito perante as pessoas? Então, eu trouxe para ele nessa interpretação, assim, você está vendo que tem um componente de uma religiosidade extrínseca aqui? Você está querendo botar a sua vida em risco por causa disso? É claro que não com essas palavras, né? Mas eu coloquei, botei as cartas na mesa para deixar claro aquilo de uma maneira amorosa, para que tivesse claro a conduta dele, e ele isso tinha um vínculo entre eu e ele bacana, né? Ele respirou fundo, ele tinha uma introspecção legal, era um caso interessante, tinha uma história de vida profunda, né? Ele falou assim, eu entendi o que você quis dizer, doutor, e eu vou pensar um pouco. E aí, no dia seguinte, ele falou assim, não, mas eu preciso fazer isso por mim, né? E aí ele tratou a infecção, graças a Deus ele não morreu, seria muito difícil se tivesse morrido, a gente ia ficar se perguntando, e se tivesse transfundido e tudo mais, né? Mas isso mexe com a gente, só que no fundo, né, a gente não é dono da vida e da morte, né? A gente faz as coisas que vão mover uma vírgula as chances da pessoa ficar melhor ou não, né? Mas a gente não tem essa onipotência toda, e a gente, de fato, precisa compartilhar isso com os pacientes, é um grande desafio. Em outros casos, assim, eu falei para vocês, né? Eu vivenciei quase todo plantão mesmo, parecia que era comigo o negócio, né? Eu atendi alguém que tinha entrado em surto psicótico, seja esquizofrenia, transtorno bipolar, porque o líder religioso tinha mandado parar, né? Eu tendo, assim, claro que com um certo tato, né? Mas se eu vejo que o paciente ele é muito bitolado, né? Muito extremo, assim, eu até que não entro diretamente, né? Mas, se não, eu costumo dar exemplos de pastores com maior mente aberta, né? Mas eu me posiciono, nesses casos, eu me posiciono diretamente de que é uma irresponsabilidade por falta de conhecimento e falta de vivência cristã, de fato, né? Porque Jesus não julgava ninguém, e quem era qualquer um de nós para julgar se o paciente ia receber uma ajuda ou não de um tratamento, né? E então dá exemplos de próprio Jesus, de que ele não julgou o ladrão que foi crucificado do lado dele, né? E quem que poderia julgar ele por ele estar recebendo o que a ciência traz que vai ajudá-lo, né, nesse sentido? E aí eu trago também, por exemplo, que aceitar o tratamento pode ser um ato de amor para o filho, ou para a mãe, ou para qualquer pessoa familiar mais próximo, porque vai aliviar esse ente querido que está sofrendo pela doença do paciente, né? E que ele aceitar o tratamento, ele pode estar fazendo isso por amor, porque às vezes é mais fácil a gente fazer as coisas por quem a gente ama do que por nós mesmos. Então eu inverto e faço o paciente eu uso a espiritualidade intrínseca, a religiosidade intrínseca a favor do tratamento, para o paciente sentir que ele está fazendo algo bom para o outro ao vincular o tratamento.
Alguém tem mais alguma dúvida? A pergunta deu. Ela agradeceu no chat, doutor. Ah, Eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por hoje. E aí a gente passa o seu Instagram para o pessoal, o seu e-mail também, eu esqueci de separar o e-mail. Mas só tenho a agradecer por essa palestra maravilhosa, assim, foi incrível, tipo, muito boa. eu que agradeço, foi um prazer enorme, aqueceu meu coração. Obrigado por tudo, gente. Beijo.